Bom, bem-vindos, professores. Eu decidi fazer esse ATPC gravado a fim de facilitar e deixar a cargo do professor escolher uma melhor hora para essa formação. Nós vamos falar sobre avaliação por rúbricas, o que são, como utilizar e onde utilizar. A avaliação por rúbricas. Ela tem como objetivo apresentar o processo de avaliação e, ao final, demonstrar a construção da rúbrica nas atividades propostas, a fim de melhorar o processo de avaliação e ter subsídios que possam ser utilizados ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Temas que serão apresentados: mudança na concepção da avaliação, rúbrica utilizada como instrumento de avaliação, critérios definidos para as atividades, peso definido para cada critério e cálculos de pontos, conceitos que serão registrados no ambiente virtual e recursos do Google que irá gerar a rúbrica. Avaliação no ensino à distância, foco na aprendizagem. Na educação à distância, a prática avaliativa ainda é, muitas vezes, tradicional, subjetiva. De forma geral, avalia-se para obter nota, aprovar, mensurar e certificar. Diante disso, faz-se necessário buscar alternativas que superem esse quadro. Então, a avaliação formativa surge como alternativa para a mudança dessa cultura avaliativa tradicional. Na avaliação formativa, o foco está no processo de ensino e aprendizagem e na capacidade de gerar, com rapidez, informações úteis sobre as etapas vencidas e dificuldades encontradas pelo estudante. Nesse processo, estabelecemos um feedback contínuo sobre a aprendizagem e as possíveis dificuldades encontradas pelos alunos. Um instrumento para avaliação que traduz e coloca em prática a avaliação formativa é a rúbrica. A rúbrica vai ser esse instrumento capaz de gerar com rapidez informações importantes do processo de ensino e estabelecer um feedback instantâneo tanto ao professor como ao aluno. Rúbricas são uma forma de configurar critérios de avaliação personalizados ou baseados em resultados de pontuação. É uma ferramenta de avaliação para comunicar expectativas de qualidade. São tipicamente compostas de linhas e colunas. Essas linhas são usadas para definir os diversos critérios sendo utilizados para avaliar uma tarefa, e as colunas são usadas para definir o nível de desempenho de cada critério. Por que utilizada na educação à distância? As rúbricas são muito utilizadas nessa modalidade porque possibilitam avaliar o desempenho dos alunos por meio de critérios específicos, de forma clara e objetiva. Esses critérios são apresentados antecipadamente aos alunos para que eles conheçam exatamente os aspectos que estão sendo avaliados em suas atividades. Bem, então eu trago aqui um exemplo de rúbrica de avaliação de um fórum. Elas são apresentadas em formato de matrizes, ou seja, tabela, contendo linhas e colunas. Nas linhas estão os critérios de avaliação onde o professor deseja, sendo esse o parâmetro para o aluno, e nas colunas os níveis de qualidade para esses critérios. Trago aqui mais alguns critérios de avaliação. Vocês perceberem essa rúbrica, os critérios são entendimento do tema, preconceito, informação sobre o tema, ações do projeto e apresentações das ações para a comunidade escolar e familiar. Para essa rúbrica e 4 níveis de qualidade. Ou seja, os critérios são o entendimento do tema, preconceito. Então, a qualidade. Entendeu e contribuiu para a sala com o projeto, suficientemente desenvolvido. Entendeu claramente o tema, mas não seguiu confiante em sua posição, parcialmente desenvolvido e não desenvolvido. Vamos conhecer aqui mais alguns critérios. Por exemplo, se você vai fazer um fórum, então você tem interação no fórum, você pode estar colocando a interação no fórum, o domínio do conteúdo, se o aluno ele realmente sabe o que ele está falando, se ele leu leu o texto, ele sabe do que está discutindo aquele fórum, a clareza das exposições das ideias, o cronograma de prazo de entrega. Para tarefas,
a clareza na exposição das ideias, o domínio também do conteúdo, o cronograma ou prazo de entrega, a forma de envio. Então isso aqui são alguns critérios que vocês podem estar colocando na tua avaliação por rubrica. Conhecendo mais alguns critérios de avaliação. Para trabalhos em grupo, dedicação à atividade, ajuda mútua, responsabilidade e confiança, desempenho do líder e avaliação geral. Quando você for fazer um trabalho em grupo, você pode estar usando esses critérios. Como e onde registrar os critérios ou notas? A rúbrica, além de ser utilizada para descrever os critérios de avaliação, também pode ser uma ferramenta para registro de pontos ou notas, a partir dos critérios atingidos pelo aluno. Um exemplo de ferramenta que possibilita criar rúbrica online está no Google Sala de Aula, criando uma atividade com avaliação por meio de rúbrica no Classroom. Então, ou seja, após criar a atividade, você clica em rúbrica, depois criar rúbrica. A seguir, você define o título do critério. Exemplo, domínio do conteúdo, o prazo de entrega, organização, resumo, entendimento. Logo a seguir, após definir o título do critério, vai para a descrição. Seja detalhista nessa parte. É onde o aluno vai saber exatamente o que quer que ele faça e como vai ser avaliado. É importante aqui entender a taxonomia de Bloom. Para definir o nível onde se quer chegar e colocar a descrição de acordo com este nível. Após preencher a descrição do critério de avaliação, onde pode-se colocar na sede, pode-se encontrar na sede, coloque a pontuação. Essa pontuação vai de 0 a 10. Mas como estamos trabalhando com vários critérios, seria interessante colocar até 5, deixando o restante para outros critérios. Okay? Após colocar então a pontuação, preencher o título do nível e sua descrição, em seguida cliquem no sinal de mais para abrir um novo critério. Em seguida preencha os outros campos. Depois de preencher os níveis desenvolvidos do aluno, vai adicionando mais critérios. A rúbrica na visão do professor, depois de feita. Então foram criados 3 critérios. O domínio do conteúdo, prazo de entrega e organização e capricho. Então o professor enxerga assim, o aluno também enxerga dessa maneira. Por fim, depois de corrigido a atividade. Nesse caso, depois de corrigido, é dado um feedback instantâneo ao aluno, onde que ele estava, e possibilita também para o aluno fazer uma pré-avaliação dele, uma autoavaliação de realmente em que estágio ele está. E os próximos trabalhos, você vê o que o aluno precisa melhorar e você consegue, nesse caso, diferenciar as atividades para cada aluno. Ou seja, um aluno que já está num estágio um pouco mais avançado, você já faz uma atividade diferenciada para ele.